Êxodo 21, 18 a 32, a Bíblia diz: se dois homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Lembrando que o bordão era uma vara, uma espécie de muleta, né, que a pessoa poderia usar de apoio. Somente lhe pagará o tempo perdido e fará com que ele seja completamente curado. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com um pedaço de pau e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes, a vontade. Mas se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o cegar, deixá-lo-á ir forro por causa do olho. E da mesma sorte, se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, deixá-lo-á ir forro por causa do dente. Até aqui, por enquanto. Queridos, por volta lá deixa eu ver, eu tinha lá uns 2 anos de ministério pastoral, então, por volta do ano 2002 eu comecei, 2003, 2004, eu era dirigente de uma casa de recuperação para viciados em drogas, onde trabalhei 10 anos, e chegou para mim, eu tinha um convênio com a Igreja Batista Central da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, um amigo meu pastoreava lá, então todas as vezes que nós tínhamos algum caso na Rocinha, que procurava a Central, a Igreja Batista Central da Rocinha, querendo ajuda para se libertar das drogas, geralmente essa pessoa, ela era transferida a Barra Mansa, para a casa de recuperação onde eu dirigia. E chegou lá um homem viciado em droga, que já tinha uma certa idade, devia ter uns 45 a 50 anos de idade, e que foi retirado da favela às pressas, porque o traficante que comandava a Rocinha na época, ele dava algumas, vamos dizer assim, ele tinha alguns atos de misericórdia para com alguns, e quando uma pessoa era pega roubando na favela, geralmente, ela, dependendo do furto, ela perdia uma mão, ou então eles assassinavam, e outros, por conta da família ser querida, alguma coisa nesse sentido, eles davam a oportunidade dele ser tirado da favela em 1 hora, para não morrer. E aí, a Igreja Batista Central da Rocinha fazia esse trabalho, ela tirava essa pessoa e mandava para mim, para que ele não fosse assassinado, que ela não fosse assassinada na favela por furto, roubo, por ter feito alguma coisa que não deveria. E esse foi o caso do Cícero. Enviaram o Cícero para mim. E quando ele chegou, nós o internamos, e o Cícero se tornou um dos grandes exemplos da casa de recuperação. Se desenvolvendo muito bem, se tornou um obreiro lá conosco, começou a trabalhar na casa de recuperação depois de 6 meses. E quando ele fechou o tempo dele de casa de recuperação, ele me procurou e falou: pastor, eu preciso ir embora, meu tempo acabou, e eu preciso, arrumar um trabalho, mas eu não posso voltar para a favela, porque lá eu não posso pisar nunca mais, senão serei morto, e eu gostaria de saber o que o senhor pode fazer por mim. Eu falei: olha, o que você faz? Ele falou: eu trabalhei a minha vida inteira com mármore, até as drogas. Depois as drogas me tiraram o emprego, me tiraram a saúde, mas eu compreendo bem de mármore. Eu falei: rapaz, meu sogro está abrindo uma marmoraria, eu vou conversar com ele. Aí conversei com meu sogro. Meu sogro sempre foi um grande parceiro, um grande amigo, um benfeitor na minha vida. Chamei meu sogro e falei: sogrão,
chamo de pai, na verdade, né? Pai, eu preciso conversar com o senhor, estou com um jovem lá, um jovem senhor lá na casa de recuperação, precisando de emprego, e ele trabalha com mármore. O senhor está abrindo a marmoraria, será que o senhor consegue dar uma força para ele? Ele falou, pede ele vir, traz ele aqui para a gente conversar. Coloquei o Cícero no carro, levei a marmoraria, eles bateram um papo, chegaram num acordo. O Cícero trabalharia de dia na marmoraria, à noite ele dormiria no local, né, porque ele também não tinha para onde ir, e ao mesmo tempo prestaria vigia para o local. O meu sogro achou interessante para ele, e o Cícero amou a ideia, começou a trabalhar com o meu sogro. Cícero deve ter trabalhado aproximadamente 20 dias, bem, tranquilo, sem nenhum problema. E num belo dia, meu sogro chegou para abrir a marmoraria e ele tinha roubado todas as máquinas. Levou todas as máquinas da marmoraria e desapareceu. E aí, Beatriz entrou em contato comigo e falou, olha, você não vai acreditar no que aconteceu. Cícero roubou meu pai lá, levou todas as máquinas, a marmoraria está parada. Meu pai acabou de abrir, né? Então, a marmoraria está parada, não tem como trabalhar. Eu falei, vou correr lá. Na época, eu estava trabalhando, colocando outdoors para uma campanha política de um candidato. E aí, eu sempre trabalhei com letreiro, né? Então, peguei um serviço grande, colocar outdoor na cidade inteira, montar outdoor, montar o painel, colocar no lugar. Estava com a equipe no alto de uma colina, colocando um outdoor. E aí peguei o carro rápido da campanha, parei lá na marmoraria do meu sogro. Cheguei lá, meu sogro disse, pois é, Lu, aconteceu isso aqui, rapaz, agora a gente está calculando, vamos ver o que a gente faz, né? O que a gente vai comprar primeiro. Eu disse, não, sogro. Pai, o senhor não vai comprar nada. Não precisa comprar, a responsabilidade é minha. Quem apresentou o Cícero ao senhor fui eu. Eu só preciso da lista, me dê a lista. Ele falou, não, jamais vou fazer isso com você, não. E eu falei, não, sogro, é uma questão de honra, é o que é correto. O senhor investiu demais nessa marmoraria, o senhor não tem condições de comprar isso agora. Me dê a lista. Peguei a lista, e o meu salário não comportava comprar todas as máquinas. Quando eu fiz o cálculo, não tinha como comprar tudo. E aí conversei com o meu sogro, falei, olha, eu preciso comprar algumas esse mês, algumas no mês que vem. Ainda bem que eu tinha pegado um serviço grande. E aí comprei tudo que era primário, tudo para a marmoraria funcionar, entreguei lá as caixas para o meu sogro e fui trabalhar. Mas fui trabalhar, confesso, naquele sentimento assim, eu tinha que encontrar esse cara. Uma raiva, doido para encontrá-lo. Porque eu queria olhar nos olhos dele. Na verdade, eu queria matá-lo, mas eu não podia, eu era crente, então... Mas a raiva estava muito grande, porque tudo aquilo que a gente fez, tudo que elaborou para que ele pudesse trabalhar, reconstruir a vida, né? Mas passou, depois meu sogro comprou algumas máquinas também, não deixou eu comprar. Mas por que eu estou contando isso para você? É que esse sentimento de honra eu não tinha antes de me converter. Eu aprendi boa parte disso com meu pai. Meu pai era um homem muito severo com essas questões. Aprendi muito dessa honra com a minha mãe. Mas o que decretou essa honra foi a palavra de Deus. O texto que nós estamos estudando hoje é um texto que fala de honra. É um texto que fala das nossas responsabilidades como cristãos. Como servos de Deus. Daquilo que é nosso dever. E dever é uma coisa que a gente não negocia. Porque o dever, ele mexe com a honra da gente. É aquilo que é nossa responsabilidade. Se eu disse para você, o Gil, quando eu perdi a minha mãe e desenvolvi Covid, eu fiquei muito para baixo. Mas eu queria celebrar o Natal, porque foi em novembro que a minha mãe faleceu. Eu fiquei 15 dias com Covid. E aí o Gil entrou em contato comigo e falou, pastor, posso te ajudar de alguma maneira? Eu geralmente não sou de pedir, mas eu não tinha como sair de casa. E eu falei, tem uma maneira que você pode me ajudar, Gil. E ele falou, só falar. Lembra disso, Gil? Claro, né? Eu falei, cara, faz um favor para mim, cara. Compra uma árvore de Natal para mim. Se eu puder ir ao shopping buscar uma árvore de Natal para mim, isso vai me alegrar muito. Porque a minha mãe amava o Natal. E essa era uma tradição nossa.
montar árvore de Natal, celebrar o Natal, falar de Jesus no Natal. Isso era nossa, sempre foi nossa tradição. E o Gil foi buscar. E aí o Gil, eu me lembro até hoje que o Gil, ele falou, não, eu compro aqui no meu cartão, depois a gente acerta isso aí. E ele comprou. E eu falei para ele, não, eu caí no erro de falar para ele, não pode ser uma árvore muito cara, porque eu viajei muito para ver minha mãe, cara. O cartão está nas alturas de gasolina, pedágio que eu passei aí sem parar, o negócio está meio complicado. Mas eu quero celebrar o Natal e também não quero uma árvore pequena, não. Uma árvore mais ou menos grande aí para a gente aí. Essa semana até nós estávamos montando lá. E o Gil foi lá e comprou e teve a sensibilidade de dividir a árvore no cartão dele. E depois eu fui pagando o Gil, né? Essa questão de dizer, pode comprar, que eu pago depois, isso é uma questão de honra. Isso aí você ou aprende em casa ou aprende com a palavra quando você vira crente. Tá pago lá, tá tudo certinho, Gil? Estou devendo alguma coisa? Fazer uma pergunta dessa para o Gil é perder tempo, cara. O tempo todo, eu brinco o tempo todo, né? Pois é, são questões de honra que a gente nunca deve abandonar. Estudar as leis do Velho Testamento é um grande desenvolvimento da honra, porque os textos falam da nossa responsabilidade, e nós aprendemos várias coisas com esses textos bíblicos, porque há um fator aqui muito importante. Esses textos que nós estamos lendo, eles nos mostram o quanto somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós lemos agora o quanto nós temos responsabilidades. O texto está falando até de boi solto no pasto. Boi está lá solto no pasto, chifrou outro boi, vai ficar por isso mesmo? Não, homens de honra não agem assim. O boi é meu, chifrou o seu boi, matou o seu boi, nós temos que conversar. Pastor, mas eu não tenho boi. Você não tem boi, mas você tem muro com o vizinho. E se foi a sua obra que gerou uma infiltração na sala do vizinho lá? Porque o princípio é o mesmo. A responsabilidade é sua. E se foi o seu carro que encostou no carro do outro enquanto você estava dirigindo? E não tem ninguém olhando, mas a responsabilidade é sua. Foi você quem gerou o dano. E se foi você quem gerou o dano, a responsabilidade é sua. Essas leis estão falando disso. Elas são importantes por conta disso. Nós já estudamos aqui que os desentendimentos, eles sempre trarão culpa sobre os seus envolvidos. Foi a primeira coisa que nós estudamos há um mês atrás, antes de eu viajar, nesse texto. Começaram a brigar aqui, um atinge o outro, e aí? Olho por olho, dente por dente. Furou o olho do outro, agora alguém tem o direito de furar o seu. É isso que o texto nos ensina. Você tem que pensar duas vezes antes de se desentender com alguém, de perder a cabeça com alguém, porque se esse negócio caminhar para algo pior, você vai dar conta. Você está envolvido? Você vai dar conta. Só que isso nós já estudamos. O que eu quero trazer de novo para vocês? Preste atenção no versículo 20 e 21. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com um pedaço de pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Esse alguém que feriu. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Nós precisamos entender aqui que nós estamos num ambiente de escravidão, tá? A escravidão era real. Eu já expliquei para vocês, pregando sobre esses textos, esses mandamentos, que se Deus abolisse a escravidão na época de Israel, muitos iriam morrer de fome. Porque o camarada naquela época ganhava por dia, na maioria das vezes. E às vezes, ele tinha que penhorar bens para poder comer durante uma semana, quando ele ficava doente, por exemplo. E dessa forma, dependendo do que o cara tinha na saúde, ele ia penhorando, até penhorar filhos, para não morrer de fome e para não deixar os filhos morrendo de fome. E os filhos muitas vezes se tornavam escravos de outras pessoas, porque eles eram obrigados a vender os filhos, para que os filhos não morressem de fome. E muitas vezes para que eles também não morressem. Não havia INSS, queridos.
Não tinha pensão do governo para nada. Cada um estava por conta própria. Então, não era incomum muitos ficarem endividados e terem que vender os filhos como escravos. Às vezes eles se vendiam, a família inteira. E aí se tornavam propriedade do outro. Haja vista que um escravo não era barato, esse valor, ele variava em tempos de guerra, em tempos de paz, tinha toda uma metodologia para definir esse preço, mas um escravo não era barato. Então haja vista que o camarada às vezes, ele agredia um escravo, e esse escravo se feria, mas não morria. A lei entendia o seguinte, Deus entendia, dava a orientação da seguinte forma: bem, o ideal é que você pagasse uma multa ao escravo, mas você já pagou comprando-o, você já gastou um dinheiro nesse escravo, então para que não seja injusto, você vai ter que liberá-lo, que ele seja livre. E muitas vezes isso acontecia, porque o ideal era pagar a multa, mas como era propriedade dele, como é que ele ia pagar a multa para a propriedade dele? Então ele tinha que liberar o escravo. Só que nós estamos num contexto de escravidão, que era real no mundo antigo. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo. Mas mesmo os casos de violência inevitável, que é a segunda coisa que a gente aprende aqui, sofria punição. Sofriam. Nós estamos vendo aqui um caso em que, de maneira nenhuma, eu quero deixar claro aqui, de maneira nenhuma eu estou defendendo escravidão, e nem a Bíblia está defendendo escravidão. Ela só está lidando com uma realidade da época. O mandamento tinha que se adaptar, porque senão os escravos não teriam lei para eles, o que seria pior. Então a gente não está defendendo escravidão de jeito nenhum, mas é uma realidade de 1445 a.C., a data do Pentateuco. Isso é uma realidade. E aí o que acontece? As leis eram aplicadas dentro daquele contexto que já existia e que era comum. O sexto mandamento proibia o assassinato, não podia matar uma pessoa. Mas e no caso do escravo, que não era tido em pé de igualdade, era uma propriedade? Então tinha multa, tinha que pagar multa, porque ele era uma propriedade do seu senhor. E é interessante que a matança de um escravo produziu fatores opostos a essa lei de não matarás. E agora, e no caso do escravo, que é uma coisa diferente, como é que a lei precisava lidar? O homicida precisava ser punido, não poderia ficar sem punição. Mas muitas vezes, no caso do escravo, a situação era abrandada, porque tinha um outro motivo. Muitas vezes era o escravo que gerava a questão da briga, da agressão. Muitos tentavam fugir, muitos eram pegos roubando. Então ainda tinha essa situação sem testemunha. E se fosse o escravo gerando o problema? E se fosse desrespeito do escravo com relação à esposa do dono? Então tem tudo isso aqui envolvido que a gente precisa levar em consideração. Mas nunca seria uma coisa que não fosse punida. Haveria multas para pagar, haveria reposições a fazer, e o texto é muito claro. O texto vai dizer que se o seu servo, a sua serva, que foi ferida com um pedaço de pau, morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. E por que aqui não fala do que ele tinha que pagar? Porque os juízes teriam que se reunir e definir a punição. Justamente porque muitas vezes não tinha testemunha. E aí, como é que nós vamos fazer? Quem que gerou a briga primeiro? Quem que começou com a agressão? Quem que desnivelou a conversa? Seria difícil de definir. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu, ou seja, sua propriedade. Porque poderia mesmo o cara tentar fugir, e aí ele ser pego, espancado, porque tentou fugir, e era tratado como propriedade mesmo. Ele não poderia ter tentado fugir. Poderia ser um desacato, uma falta de respeito, um roubo, um furto. Se ficar 3 dias aí e sarar, beleza, sinal que não foi uma agressão grave, porque senão não levantaria depois de 3 dias. E no caso, se ele ficasse mais de 3 dias
doente, aí o juiz chegava para julgar o caso, para ver se tivesse havido força excessiva do dono, o dono teria que pagar multa, teria que, de alguma forma, recompensar aquela pessoa. E levando em consideração que a maioria dos escravos dos judeus não eram judeus, ainda tem isso. Existiam leis diferentes para escravos judeus. Por quê? Porque os judeus também eram donos da terra. Então ainda tem esse fator. Eles eram donos, mas estavam temporariamente como escravos. Havia leis específicas que no ano do jubileu os escravos judeus tinham que ser liberados. Eles não poderiam continuar como escravos, a não ser que eles quisessem. Então o judeu era tratado diferente na terra de Israel, porque ele era dono da terra também. Então ele não poderia servir como escravo o resto da vida. Outra coisa importante que a gente aprende aqui, versículos 22 a 25, se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, não resultando porém outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Mas se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A gente aprende aqui também que a gravidez é um negócio valorizado na Bíblia. Pode perceber que uma mulher grávida, ela é tratada diferente. Porque a concepção natural é que a gente aprenda a valorizar a mulher quando está grávida num conceito diferente. Não é porque a Bia está grávida não, tá gente? Isso aqui é padrão para nós. A gente tem esse sentimento mesmo, né? Tanto é que quando a gente chega num local que a gente vai pagar uma conta, tem uma fila especial ali para alguns casos, e entre eles, as gestantes. A gente passou por isso na Renner. A Bia virou para mim e falou assim, mas minha barriga nem está grande. Eu falei, não, mas eu quero usar meu direito, vamos lá. Ficar nessa fila de 50 pessoas para quê? Não, você tem direito, direito é direito. Para quê? Você vai trocar uma blusa, ficar em pé aqui, até porque está com gravidez de risco, tem aqui na fila. Nesse ponto eu sou enjoado, claro. Vai botar em risco à toa, por causa de... Você tem direito, vamos lá. 2 pessoas numa fila, 50 na outra. Falei, claro que nós vamos na outra. É fato que nós vamos, né, na primeira. Pois é, abra sua Bíblia em Deuteronômio 25, porque aí é um texto que vai ajudar a lançar luz na nossa interpretação aqui. Você sabe que quarta-feira é dia da gente estudar a Bíblia com um pouquinho mais de tempo, profundidade, né? Não sei se estou conseguindo ser tão profundo assim, acho que não, mas pelo menos a gente ganha mais facilidade para entender algumas questões para aplicar para a vida da gente. Olha o que diz Deuteronômio 25, 11 e 12. Quando brigarem 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão daquele que o fere, e ela, estendendo a mão, lhe pegar por suas vergonhas, decepar-lhe-á a mão, o teu olho não terá piedade dela. Ou seja, a questão da moralidade em Israel era um negócio tão forte que a mulher não podia tocar num órgão genital de um outro homem, nem no caso de uma briga, para separar. Se ela fizesse isso, ela teria a mão cortada. Aí você diz assim, nossa, mas esse negócio é exagerado, hein? É que isso nos dá uma percepção do grau da santidade exigida por Deus. Hoje, algumas igrejas vivem um evangelho que o pastor sabe que dentro do louvor tem um dormindo com a mulher do outro e faz vista grossa, coloca panos quentes em cima e está tudo certo, e a igreja brinca com moralidade, com santidade. Querido, com santidade é uma coisa que não dá para brincar. Isso aqui é para a gente ter noção de como Deus vê a questão da moralidade. Deus não brinca com santidade. Nós não podemos brincar com santidade. Até na hora de uma briga, encostar no marido da outra geraria algo extremamente pesado como punição. Porque Deus sempre zelou pela nossa santidade moral. Sempre.
Nós não podemos brincar com essas coisas. Supostamente essa mulher ia tentar separar a briga. Essa parece ser a ideia do texto. Mas ela jamais poderia tocar num homem, na parte íntima de um homem. E se o homem que lutava contra um marido chegasse a ferir uma mulher grávida provocando um aborto, então o culpado teria que pagar uma multa. Ué, mas não é vida por vida? É vida por vida, mas a vida que está no ventre é uma vida em potencial. Quem garante que vai nascer? Entende? O que está sendo gerado lá no ventre da Beatriz é uma vida em potencial. Ainda não tem garantia que vá, de fato, nascer. E você não pode ter uma vida em potencial sacrificada por conta de uma vida real e sacrificada por conta de uma vida em potencial. Seria desnivelado demais, mas vai ter que pagar a multa. E aí o marido iria estipular e o juiz ia ter que dar o aval. Não, está justo, legal, isso aí tá bom. Justamente também para que não houvesse um exagero na hora de pedir a multa. Era o marido que estipulava, só, brigamos lá, você agrediu minha mulher, abortou, minha mulher estava grávida, abortou porque você deu uma cotovelada nela na hora da briga, e eu vou querer 10 camelos por conta desse negócio aí. E o juiz olhava aquilo e dizia, justo, você vai ter que pagar 10 camelos. Ou então ele diria, não, 10 camelos é demais, mas vou estabelecer a fiança em 5, vai pagar 5 camelos. Era assim que funcionava. E aí você consegue perceber o valor que a Bíblia dá mesmo na vida em potencial, ainda no ventre. E hoje tem crente apoiando partido pró-aborto. Está de brincadeira. Não dá para entender um negócio desse, eu não consigo entender. Ou não entende nada de Bíblia ou vendeu a alma. Como é que apoia partido que dá a maior força para aborto? Isso não tem sentido, está contra a natureza de Deus. Porque Deus valoriza a criança mesmo no ventre. É vida para ela. Crente não faz aborto. Crente não defende aborto. Vem para o seminário estudar ética cristã no semestre que vem, que vai ter essa matéria, você vai ver o quanto que a gente bate em cima dessa questão de causa em prol do aborto. Isso é antibíblico, isso é satânico. Qualquer coisa que se coloque contra a vida é satânico. Então nós temos que ter consciência disso. Indiferentemente se é PT, se é Lula, se é Bolsonaro, não estou defendendo causa de partido nenhum aqui. Mas o cristão tem que ser contra o aborto. E se ele é contra o aborto, ele não tem que ser a favor de partido que apoia aborto. Não tem sentido. Quarto lugar, versículos 23 a 27 de Êxodo 21. Mas se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. É isso aí. Resultou dano, o que foi? Você deu uma cajadada no cara e o camarada bateu, está na cama agora, tem mais de 30 dias, você vai tomar uma cajadada também. É assim que funcionava. Você queimou o cara, você vai ser queimado igualzinho agora, com o mesmo artefato, na mesma temperatura. Arrancou o dente dele? Qual que foi? Ah, foi o terceiro. Arrancar o terceiro também seu agora. Era assim que funcionava. Mas era para retaliar? Não, era para não acontecer. A gente precisava entender, a gente precisa entender isso. Deus é a favor da retaliação? Não, não. A lei servia para você pensar 2 vezes. Entendeu o negócio? A lei servia justamente para que você pensasse 2 vezes em gerar um dano físico em alguém. E o servo de Deus tem que ter consciência que a vida física do outro vale muito. É isso que a Bíblia está nos ensinando. A gente não agride os outros de graça. Ah, porque eu sou estouradinho e parti para cima e bati mesmo. Isso não é coisa de crente. A consciência tem que chegar. Eu sei que eu contei para vocês que eu quase agredi uma pessoa, estava roubando a minha casa. Quase que ele me deixa fora de sério.
como minha mãe dizia, fora de série. Vocês entendem essa expressão aqui? Normal? Tranquilo? É isso mesmo? Quase que ele me tira do prumo. Peguei o cara roubando a minha casa. Levantei ele no muro, falei, agora, meu irmão, agora vamos resolver isso aqui. Pensei, né? Mas quando eu levantei ele no muro, a consciência bíblica chegou. É porque quando a gente é pego numa situação dessa, eu não sei se você conhece muito bem como é que funciona essa questão da anatomia humana, né? A gente age por instinto. O instinto age, mas o instinto não pensa, porque tem hora que não dá tempo de pensar. Se você pensar, você morre, é ou não é? Você está andando na rua, de repente encontra uma cobra andando no chão, como já aconteceu comigo. Indo para casa de recuperação, estrada de terra, eu estava andando e encontrei uma cobra, do nada, atravessada no meio da rua. De rua de terra. E aí não dá tempo de você pensar, o instinto automaticamente. Rapaz, eu dei um salto. Que, mano, eu tenho uma teoria de que para ganhar competição de salto em altura, é só botar uma cobra no chão. Né? Sem avisar. Eu dei um salto por cima da cobra, meu irmão, que eu virei um ninja. Porque o corpo imediatamente se enche de adrenalina. A adrenalina é difundida para os seus músculos, uma carga excessiva de eletricidade toma conta do seu corpo e você ganha força para fazer muito mais do que naturalmente você faria. A anatomia humana, Deus é perfeito, extraordinário, para livrar você do perigo. Deus descarrega adrenalina nos seus músculos. É por isso que uma mãe levanta um carro para tirar uma criança de baixo, na hora do perigo. Pois é, eu dei o salto. Depois é que você vai pensar, né? Nossa, não pulei direito, hein? Quase, hein? Se ela está armando o bote, ela me pegava. Mas na hora não dá para pensar. O nome disso é instinto. O instinto age sem raciocínio lógico, ele age no impulso. Você já brincou? Eu brinquei com a minha mãe uma vez. Encontrei a minha mãe na rua, eu já era casado, num comércio. E cheguei por trás da minha mãe, puxei a bolsa da minha mãe, tomei um tapaço. Eu tomei um tapa no ombro, que o meu ombro ficou dolorido uma semana. Que a minha mãe virou o braço para trás, assim, ó, e pegou de cheio no meu ombro, assim, que eu virei, porque ia pegar na cara. Aí quando ela viu, ela falou assim, pensou imediatamente, né? Meu Deus, bati no meu filho, e o pior de tudo, bati no meu pastor, que era o pastor dela. E ela ficou em choque, ela falou, meu, como é que você faz isso, Luciano? Né? Tomei um tapaço violento, assim, um socão mesmo, né? Pois é, isso é instinto. Você não pensa para fazer, você simplesmente reage. Eu contei isso tudo do instinto para você, só para você entender por que eu levantei o cara no muro. Instinto. Mas a consciência chega logo depois. É igual, as mulheres geralmente pecam falando demais, né? Quando vê, já falou? Não tem esse negócio? Aí acaba de falar assim, pois é, o instinto foi ouvido, a consciência chegou depois. E os homens com olhar, né? Vê aquela mulher com aquela roupa, porque olhou instinto, mas depois de meio segundo chega a consciência, e fala, opa, não posso olhar, sou crente, mas que negócio é esse? Instinto. O instinto é terrível. E demora para domá-lo. Cuidado, porque por conta do instinto, tem muita gente que perde a cabeça, começa a fazer aquilo que não deveria nem ter começado, continua desenvolvendo a agressão, continua desenvolvendo o pecado, e depois vai ter que dar conta por não se controlar. Então, a lei de Talião, ela valoriza todo mundo. Qual é a lição? Todo mundo é igual. Tirando a questão do escravo, que era uma propriedade, nós temos a isonomia. Todo mundo tem os mesmos valores, todo mundo tem os mesmos. E hoje nós não temos escravidão. Então, mais do que nunca agora, todo mundo é igual. Diante de Deus, não tem esse negócio, não tem lei separada para ninguém hoje em dia. Não tem escravo mais na nossa, pelo menos não legalizado. E agora, direito seu é direito do outro.
Então, se vai agredir, pense bem no que você vai fazer. Se vai partir para cima, saiba que isso vai ter resultado. E muitas vezes o homem pode até julgar de uma forma, mas Deus está vendo. E os valores de Deus não mudam. Deus é imutável. O que você merecer, você vai receber. Então, muito cuidado. Isso serve para tudo. Serve para o que você fala, serve para como você trata as pessoas. Eu tenho aprendido muito essa questão da tratativa, porque eu era meio secão, né? E algumas frases mexem muito comigo. Eu quero terminar só citando alguns detalhes para vocês. Tem uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, quando eu vejo uma frase assim: o que adianta ter diploma da faculdade e não dar bom dia para o porteiro? Essa frase mexeu muito comigo, quando eu era mais jovem. Eu falei, é verdade, tem sentido. Que adianta crescer na vida e desprezar pessoas? Isso não é crescimento, isso é decréscimo. Crescer intelectualmente, mas se a gentileza não caminha junto, você não está crescendo intelectualmente. Não cresceu. Cresceu no conhecimento de alguma ciência, mas não cresceu intelectualmente. Porque uma vida vale mais do que um diploma, uma vida vale mais do que qualquer coisa. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro criado. Então, por aí a gente começa a perceber que alguns valores, alguns princípios não podem morrer. O que a gente aprende dessa mensagem de hoje? O que a gente aprende com esse texto bíblico que é profundo para a nossa ética? Se eu causei o dano, eu sou responsável por ele, independente de qualquer coisa. Então, duas coisas que eu preciso guardar. Primeiro, eu preciso pensar duas vezes antes de pensar em causar um dano, em pensar em perder a cabeça, em pensar em simplesmente reagir. Tem que pensar duas vezes, que essas coisas trazem consequências. E segundo, se eu causei o dano e eu sei que eu causei o dano, eu tenho que procurar repará-lo, mesmo que ninguém tenha visto. Mas não faça igual aquele camarada não, bateu no carro do outro, desceu, pegou um papel, notou o negócio, colocou no limpador de para-brisa ali, prendeu um bilhete e olhou no relógio como se estivesse atrasado, algumas pessoas vendo, foi na frente de uma loja e ele então foi embora. E aí o camarada chegou, aquela laminada na lateral do carro dele. Pô, bateram aqui, o cara da loja falou, ele deixou um bilhete aí para você. Ele deixou aí, ó. Aí o cara pegou o bilhete, foi ler, estava escrito assim, ó: o pessoal está pensando que eu estou deixando meu telefone, mas não vou deixar não, foi mal, valeu. Tem muita gente que faz isso de outras muitas formas. Sabe que quebrou, sabe que prejudicou, sabe que... Você quer ver um exemplo clássico disso? Quando eu cheguei aqui à igreja, eu fui chamado para uma reunião do Ministério da Cozinha. Pastor, nós estamos com uma causa aqui debatendo, tem anos. O senhor tem que resolver esse negócio, porque a gente não chega num acordo nunca sobre essa questão. O que houve? Aí tinha um grupo que pensava num jeito, um grupo que pensava no outro. O primeiro grupo levantou a questão: pastor, tem que trancar a cozinha. Por quê? Pastor, some muita coisa. É o pessoal que pega pote e leva para cá, não traz. É o pessoal que pega refrigerante para beber aqui dos ministérios. O cara chega aqui, acha que a cozinha é dele, e pega isso, e compra aquilo, e gasta aquilo. Aí no outro dia a gente chega para fazer a cantina, beber o refrigerante. Aí tem que sair para comprar e tal. Pastor, tem que trancar a cozinha. Aí fui ouvir outro grupo: mas pastor, a cozinha é da igreja, pastor. Como é que a gente tranca a cozinha? Aí o ministério precisa pegar uma faca, não tem onde pegar porque está tudo trancado. E aí eles começaram a conversar, e eu estou olhando aquilo tudo e falei: gente, só um minutinho, não dá para trancar a cozinha. Por dois motivos simples. O segundo grupo tem razão. A cozinha é uma coisa que a gente vive precisando da cozinha, não tem jeito. Precisa de uma colher, precisa de um prato, precisa de um garfo, está trancado, isso não tem sentido. E segundo, gente, se tem ladrão na igreja, a gente precisa achar esses caras. Como é que some coisa da cozinha, gente? Eu não consigo entender isso na igreja, sumindo coisa da cozinha. Some até hoje, tá, gente? Até hoje some.
Você deixa o refrigerante lá cheio, quando você volta pela metade. A rapaziada vem aqui, às vezes, fazer alguma coisinha aí no estacionamento, trabalhar, deve achar que tem direito, sei lá, não sei o que é que para pensar. E aí, pelo final das contas, chegamos ao meio termo. Não, tudo bem, tranca as coisas que têm um pouco mais de valor e que a gente não usa no dia a dia, né? Sei lá, uma batedeira, um liquidificador, sei lá, alguma coisa que a gente não pode perder e deixa o resto liberado. A igreja vai ter que aprender a conviver com isso. Diminuiu bastante, mas a gente ainda tem os ratinhos por aí. E qualquer hora dessa vamos colocar uma câmera para a gente saber quem é que causa esse prejuízo para ver o que a gente faz. Uma boa ideia, não é um pouco. Vamos botar uma câmera escondida lá na cozinha por um mês para a gente saber quem são os ratos. Porque deve ser rato, não pode ser gente. Concorda comigo? Não acredito que gente faça isso. Deve ser algum ratinho que entra aí, um gambá, alguém que leve assim deve ser alguém do mundo animal. Eu acredito. Porque é inadmissível acreditar que um crente não arque com a sua responsabilidade ética, moral, daquilo que de fato ele tem que fazer, daquilo que ele tem que respeitar, daquilo que ele tem que dar conta. Eu de vez em quando eu entro lá e bebo uma garrafa de Coca-Cola, mas sabe o que eu faço? Eu vou no Nagum, compro para o outro e põe no lugar. Por quê? Porque é ético. Eu não tiro um tijolo desta igreja sem avisar a pessoa responsável por ele. Eu sou o pastor da igreja, mas não é meu, é da igreja. Então, Clécio de vez em quando falou, mano, não, é da igreja, cara. Esses dias eu peguei 4 tijolos ali naquele montinho de tijolo, 4, 5 tijolos, porque eu queria fazer uma divisória na minha churrasqueira, que é da casa pastoral, mas eu pedi autorização. Cara, tem uns tijolos lá no canto, lá vocês vão usar? Não, por enquanto não, posso pegar 4, 5? Ô, Clécio, pô, mano, sério? Eu falei, claro que é sério, não é meu? Os tijolos não são meus, eu tenho que pedir autorização para alguém, não são meus. Gente, eu era ladrão, mas eu aprendi isso com a igreja, quando eu me converti. Eu era ladrão quando eu me converti. Mas eu aprendi isso com o reino de Deus, de que o que não é meu, não é meu. Eu posso abrir mão do que é meu, mas eu não posso abrir mão do que é seu. São valores, e a gente jamais pode perdê-los pelo caminho. Então você tem que reparar, repare. Não se esqueça disso. Quebrou o muro do vizinho, vá lá e arrume. É seu testemunho, é sua hombridade, são seus valores. Bateu com o carro do amigo, manda arrumar e paga. Ah, pegou o carro para usar, põe a gasolina no lugar. Questão de hombridade. Chegou e tem festa na igreja, todo mundo está levando um pedacinho, e você tem condições, compre o seu pedaço. Compre o seu. Você sabia que a igreja não deixa eu comprar a minha parte? Porque a igreja entende que eu estou a serviço. Mas sabe o que eu faço? Eu dou de oferta em outra coisa. Eu dei R$250 de oferta para o Eagles, para o lanche dos Eagles. Eu não estou dizendo isso para ser reconhecido, não. Para dizer a coisa bonitinha que eu faço, não. Não. Mas aí eu dou de oferta a outro lugar. Porque eu deveria gastar com isso. Não vou gastar, então eu dou de oferta a outro lugar. É uma questão de hombridade. Eu também preciso participar. Eu estou usufruindo. São valores que a gente não pode abandonar. Amém, meu irmão? Desculpe pelo sermão, mas de fato você veio aqui para ouvir um sermão. Não é verdade? A gente aprende. À medida que eu prego para você, eu aprendo também. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo aquilo que estudamos. E que possamos colocar essa ética cristã em prática em nossa vida, no dia a dia, que são valores muito importantes, que geram homens e mulheres de honra para a tua causa, para o teu reino. Nós precisamos de gente assim no reino. A igreja será muito melhor, com cada vez mais tendo pessoas assim. Então nós te agradecemos, obrigado pelo crescimento que esses mandamentos do Velho Testamento estão nos ensinando. Nós possamos promover essa causa de obedecê-los em sua essência, não literalmente, mas a sua essência. Isso nos fará crescer. Te agradecemos por esta oportunidade de crescer com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.